Valendo, então vamos voltar? Vamos trabalhar? Retomando aqui nosso trabalho, Fundamentos para uma Teologia da Música. Eu tinha comentado no outro encontro de uma poesia bem conhecida, tem música isso aí também, tem na internet, o pessoal gravou, uma poesia que se chama Música para Ouvir. Eu trouxe só para ilustrar porque ele tentou pensar em situações que a música aparece. Concordo parcialmente, não concordo com tudo, mas eu trouxe só para ilustrar. A poesia diz assim, ó, do jeito que ele fez eu trouxe para cá. Música para ouvir no trabalho, música para jogar baralho, música para arrastar corrente, música para subir serpente, ó, Índia, Egito. Música para girar bambolê, música para querer morrer. Não tem música para querer morrer? Tem. Música para querer morrer, música para escutar no canto, música para baixar o santo, música para ouvir, música para ouvir. Música para ouvir, música para compor o ambiente. Não tem? Não tem? Tem música para compor o ambiente. Música para compor o ambiente, música para escovar o dente, música para fazer chover. Opa, o que será que ele está falando? Ele está falando de rituais e teologias indígenas e de outros povos também que praticam o canto para chover. É teologia e música. Hã? Não é? Ó, música para ninar nenê, não tem? Alguém comentou na outra aula que o barulho da mãe já é um tipo de música. Música para ninar nenê, música para tocar na novela, música de passarela, música para vestir veludo. Eu acho que é o verso que eu nunca entendi direito. Se alguém entender aí, comenta aí com a gente. Música para vestir veludo. Nunca entendi. Música para surdo mudo. Tem? Deve ter. Música para surdo mudo. Tem? Que situação? É iluminação que eles utilizam, né? Hã? Tem uma faculdade pública com iluminação, com luzes. Cada cor de lâmpada, ele mostrava como que estava o andamento da música. Rapaz, que legal isso aí. Nunca tinha ouvido falar disso aí, não. Então, mas ó, veja bem, ó. Você viu recentemente, certo? Só que esse assunto de música e cor é um assunto desse negócio de teologia e música, que eu nem não coloquei para falar aqui. Mas é o seguinte, ó. Na França tem um cara chamado Roger Coty, um músico, um pesquisador. Ele já faleceu há muitos anos. Ele morou no Brasil, deu aula na USP. Roger Coty. E ele escreveu um livro incrível que se chama Música e Simbolismo. É pesado, hein? Por quê? Porque é teologia profundíssima que não dá para ler no trem. É aquele livro que você tem que comprar e para ler em casa com calma e falar, hoje eu vou ler uma página. E lá tem um capítulo que ele comenta que desde a Idade Média estão trabalhando essa questão de música, teologia e cores. Você fala, mas como assim música, teologia e cores? Tinha pianos com teclas coloridas. Hoje tem piano com teclas coloridas para surdo. Hoje tem. Então essa coisa a cor, as cores. Em musicoterapia tem a questão de cores também. Os musicoterapeutas tocam determinadas músicas e colocam determinadas cores no ambiente, dependendo do que o terapeuta vai querer naquele dia. Ele adorna o espaço que ele vai com tal cor. Ou ele coloca aquela cor prevalecente no ambiente, ele toca determinado repertório para provocar determinadas coisas no paciente. Então, o paciente é provocado pelo som e pela cor. E lá o Roger Coty, ele é um erudito assim, vasto, aí ele comenta lá de como que as cores e a música andam juntas desde a antiguidade. Aí ele comenta lá, cita longamente as cores das roupas no tabernáculo, as cores do Urim e Tumim, as cores que eram pintadas os instrumentos.
Porque tinha, a cor era pintada também de acordo com aquele objetivo daquele artista do templo ou daquele povo. Então você fez uma excelente observação. É um outro assunto que dá para... É. Na área da pintura, quem trabalha com pintura, você tem a psicologia das cores. É, certeza. Para cada ambiente que você vai pintar, por exemplo, um consultório dentário. Qual cor você pinta um consultório dentário? Porque o consultório ele tem que bater com essa questão da psicologia que está sendo feita. Não vai poder pôr um vermelhão lá, não é? Já mostra sangue. Já mostra sangue, Hã? O pessoal do marketing usa bastante. Certo, do marketing. O que você queria falar? É o que está acontecendo em algumas denominações que estão pintando as igrejas em cores. Isso também tem a ver. Tem uma teologia. Às vezes você pode discordar, você pode concordar, mas tem uma questão. Fala. Eu trabalhei no MEC e bem no começo, quando eu fui trabalhar, aquelas cores me chamam a atenção. O vermelho e o Laranja, amarelo, né? E aí depois eu fui aprendendo, eles foram passando pra gente que o amarelo é para que a pessoa sinta-se atraído à fome e o vermelho para que ela coma E cai fora. Tá vendo? eles usam essa técnica. Porque precisa sair, porque vai chegar mais gente. A maioria dessas lojas, eles focam muito nessas cores, vermelho e amarelo. Vamos lá, música para vestir veludo. Gente, aprendi muito com essa coisa do surdo mudo que ele comentou, porque eu nunca tinha pensado nisso. Fala. Então você vê, o som conectado com o marketing e o acionamento de um mecanismo de compra e de reconhecimento do carro. Quem conhece sabe, esse carro é tal. Então, essa coisa da cor, no hinduísmo, como eles são muito ligados a esses sentidos todos, não tem só cor, tem barulho, tem cor, mas tem cheiro. Você pega livro de música hindu, você reconhece imediatamente. Porque quando você pega, porque eles usam muito incensos, eles incensam. Tem editoras que publicam coisas de música hindu, que eles incensam os livros com um cheiro tal. Quando você abre o livro, é como se fosse uma mensagem. Você tem que, vou ficar aqui, entendeu? Música para ouvir, música para ouvir. Música para estar distante. Música para estourar o falante. Música para tocar no estádio. Música para escutar no rádio. Música para ouvir no dentista. Falaram aí, Música para dançar na pista. Música para cantar no chuveiro. Música para ganhar dinheiro. Como assim música para ganhar dinheiro? É o que mais tem, não? Então, precisa ensinar para nós isso aí. Música para ganhar dinheiro. Música para ouvir, música para ouvir. Agora o último estrofe, acho que é o último, Música para fazer sexo, música para fazer sucesso, música para funeral, música para pular carnaval, música para esquecer de si, música para boi dormir, música para tocar na parada, música para dar risada, música para ouvir, música para ouvir, música para ouvir. Então tem música para tudo. Música para tudo, música para tudo. Alguém sabe de alguma música para dar risada? Alguém fala? Do circo, boa. Do circo. Lá sempre tem um conteúdo cômico, assim, que está querendo provocar, né? No teatro, não tem como falar de música para rir, se também não ser no teatro. As paródias que a gente troca as letras, né? Essa aí é legal. O que mais? Não tem música que alguém pensou em um sentido diferente do usual? Você fala de alguma coisa diferente do que as pessoas entendem aquilo e você dá uma outra interpretação? Repente, por exemplo, repente. Mas, por exemplo, meu filho chegou em casa e eu perguntei para ele, Gui, e aí, como que foi a aula? Como que foi a aula, Gui? Ele falou, pai, foi da hora hoje.
Falei, o que foi a aula hoje? Ele tinha uns 7 anos. O que foi a aula hoje? Ah, hoje teve aquelas aulas sobre o folclore. Falei, é? E o que falar lá? Ah, falar do mula sem cabeça, Saci Pererê. Aí eu falei, mudei a voz e falei, meu filho, pelo amor de Deus, né? Você não acredita nisso aí não, né? Isso aí não existe não, Saci Pererê, você entendeu, né? Entendeu? Ele falou, pai, caramba, danado de bom, né? Ô pai, caramba. Porque ele é inteligente mesmo, ele falou, ô pai, caramba. Acho que não acredito. Aí na hora eu falei, Gui, e se eu falar para você que existe? Ele, tá doido? Ele, mas como que existe? Eu falei, existe. Eu estava enganado, existe. Não, pai, como? O Saci existe? O Saci existe? Eu falei, existe. Existe. Aí eu fiz uma canção. Alguém pega uma cadeira para mim, por favor, para eu sentar aqui? Para eu não atrapalhar o Davi aqui, ó. Senão eu atrapalho toda a gravação do coitado, que eu estrago, entendeu? Eu estrago a gravação do Davi toda. Tô atrapalhando aí não, né? Ó, se liga. Eu fiz uma canção assim, ó. Coloquei a corda onde? Só Jesus. Eu fiz para minha irmã Meire cantar, a Meire que canta. A música chama Ideologias. Disseram-me que eles não existiam, que eram apenas antigas invenções. Descobri que os falantes omitiam, querendo-me preso em antigas ilusões. Eles existem sim e são muito entende? Eu falei, eles existem sim e são muito reais pra mim. São negros e brancos sofridos, cujas vidas andam lento numa perna saci. Tem saci, curupira e mula sem cabeça por aí. Porque tem as mulas sem cabeça. Se eu continuar, vocês vão ver que eu peguei a mula que tem lá no Antigo Testamento. E eu termino falando, fica atento aí, meu irmão. Tem gente sem cabeça por aí. Ó, mula sem cabeça, não vê a espada a tremular. Fica atento aí, meu irmão. Tem mula sem cabeça por aí. Tem saci, curupira e mula sem cabeça por aí. Na canção eu falo do saci, que eu imaginei aqueles crentes que eles não param em lugar nenhum. Eles pulam pra lá e pra cá, entendeu? Eu falo na canção, ele pula pra lá e pra cá. Não tem irmão que é estouradão? Não tem irmão estouradão? É uma mula sem cabeça, porque a mula sem cabeça, ela tem fogo, ela tem fogo assim, ó. Então eu pensei no irmão que tá estourado, a cabeça dele tá sempre fervendo. Entendeu? É isso, então. Você pega e você dá um pulo assim, né? Profecia cantada. Bom, como já dizia Aristóteles, na sua aula poética, para começar, tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar, Aristóteles falou, tudo que você for começar a estudar, você tem que começar pelas coisas mais simples. E depois você segue. Então vamos para o mais simples. Beleza, eu pergunto. Vocês estão só me ouvindo. Agora vocês se preparem. Beleza. Pergunta. O que é som? Eu coloquei a resposta lá, mas eu queria que vocês pensassem nela. Ó, o que é som? Eu vou explicar, ó. Coloquei. Som é o resultado do choque entre dois corpos. Eu peguei isso de um livro de física. De um professor que eu tive lá no Levorim, que deu um livro para mim em muito tempo. Eu guardei esse livro até hoje. E aquele professor de física, ele colocou no livro, som é o resultado do choque entre dois corpos. Eu falei, caramba, isso que é som. E realmente, ó, esse aqui é um corpo. Esse aqui é um outro corpo.
O som é o resultado do choque entre dois corpos. Um corpo com o outro. Bate um carro no outro, é um barulhão. Não é? A pessoa cai no chão, faz barulho. Pum! Porque um corpo chocou com o outro. No caso do instrumento, ó, um corpo tocando no outro. Ó. Aí, claro que tem uma caixa aqui para reverberar mais, mas é o som de um corpo contra o outro. Ó. Aí alguém pode falar, mas e a voz quando canta? Pois é, porque na garganta tem duas cordas vibrando assim. Na verdade, não são duas. Vocês sabiam que são 4? Mas a gente sempre fala que são 2, é verdade. Mas na verdade, são 4. Porque tem as duas e tem 2 menorzinhas assim escondidas por baixo. E o que a corda faz? As 2 pregas vocais, elas ficam vibrando. Quando o ar passa, que vem de lá do pulmão, ela... Aí o som, quando ele está lá na garganta, o som, os 2 corpos estão com atrito. E o som, quando ele vem, ele é todo estranho. Ele vem assim. Só que a boca, o formato da boca, o nariz, as cavernas que tem no nariz, as cavernas do rosto, é que fazem com que fica com um som assim, tipo assim, ó. Ei, tudo bem? Então, o jeito que eu estou trabalhando, o jeito que eu abro, eu fecho a boca, que eu pôr a língua, o movimento, tudo isso aqui contribui para formar as frases e o som fica bonito. Mas ele é o resultado, tem 2, o tempo todo lá, ó, na garganta. Aí na boca que chega e ele ganha esse formato mais plástico, mais bonito. Então, o que é o som mesmo? É o resultado do choque entre 2 corpos. Melodia. Ó, veja bem, ó. Vou voltar aqui só para vocês verem um negócio aqui, ó. A gente conecta o nosso, ó. Fundamentos para uma teologia da música. Então, eu penso que coisas importantes para a gente entender teologia da música tem a ver com música pura, música simples, música pura. Porque lá na frente, as coisas que a gente vai ver, que é de música, coisa técnica de música, os teólogos ao longo dos séculos utilizaram em sentido teológico. Então tem que saber, ó, o que é melodia? Melodia são notas ou sons, né? Sons tocados sucessivamente. Guarda sucessivamente e na de baixo, olha de baixo, simultaneamente. É aqui que está a diferença. O que é melodia? Melodia é som tocado sucessivamente. Eu dei exemplo aquele dia aqui. Tipo assim, ó. Sucessivamente, ó. Isso é melodia. Som. Som sucessivamente. Agora, harmonia. Harmonia é pacote de nota. Isso é pacote. Então, isso é harmonia. Harmonia. A melodia sempre é uma mensagem mais horizontal, assim, ó. Agora, a harmonia é sempre vertical. Beleza, então, ó, a harmonia são notas tocadas harmonia simultaneamente, juntas, assim. Aí no livro eu coloquei esse cara aqui, ó, Carlos Daniel. Quem falou das cores? Quem tocou no assunto das cores? Isaías. Ó, Isaías, esse autor aqui, ó, Carlos Daniel Fregtman, é um argentino. Ele escreveu esse livro é muito famoso para quem mexe com teologia, musicoterapia, é um livro famoso. Todo mundo que faz curso de musicoterapia, psicologia, lê esse cara é uma referência, assim. Agora, ele é um místico. Então a gente que é cristão tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas que ele comenta lá. Mas ele tem um conhecimento dessa coisa de música e teologia, um conhecimento muito, muito vasto mesmo, muito vasto. E ele é uma pessoa que entende desse negócio. O que é música? O que é som? Esse aqui, nesse livro, ele discute capítulos inteiros sobre o som. Assim, ó. Um som. Ele discute sobre um som, porque ele está treinando pessoas que vão cuidar de pessoas com o som. Então, ele diz lá, não tem como você levar uma pessoa para cuidar de outro por meio do som, se a pessoa não entender de som.
Não tem como a gente falar de teologia se não entender como que o som funciona e como que o som pode ser utilizado. Ó. Então ele colocou, observemos do exemplo seguinte, citado por Sheldon, ao servir os valores da emoção, ao referir-se aos valores de emoção nos tons musicais. Com uma simples mudança num elemento estrutural, sonoro, musical, tipo altura, força ou compasso, você pode influir sobre o seu valor afetivo e emotivo de uma simples frase. Então ele está falando o seguinte, ó, vou trocar em miúdos. Ele está dizendo o seguinte, se você... Vamos para o exemplo dele, que a gente adianta. Ele falou essa frase aqui, ó. Falem comigo essa frase aqui. Eu te amo. Eu te amo. Ele pegou essa frase. Só que o som... O que é o som, gente? O som é o resultado do choque entre dois corpos, ou da vibração das cordas que estão... Isso é som. Só que o som, ó, escute. Quando você toca qualquer nota assim, ó, você não percebeu talvez, mas aqui aconteceram 4 fenômenos. Ó, vamos quebrar para a gente ouvi-lo. Primeiro, essa nota que eu toquei, ela tem uma altura. Ela é fininha ou é grossa? Então o som tem altura, o som, sempre. Qualquer coisa que você toca, esse fenômeno já está lá. O som ou ele é agudo ou ele é grave. Olha isso aqui, ó. É diferente desse, ó. Ó, agudo, grave. Então todo som tem 4 fenômenos. O primeiro de todos é a altura. Grave, agudo. Então ele vai fazer, ó, brincando com a capacidade do som de ser agudo ou grave, você vai falar a frase. Então, vamos lá, no primeiro. Todo mundo comigo, não precisa olhar para o outro, faz do seu jeito, certo? Faz do seu jeito. Eu quero que você fale, ó. Não fale rápido. Você vai falar a frase, mas com voz bem fina. Mesmo que seja homem, vamos pegar essa voz fininha aí, beleza? Ó, tem os irmãos aí que já falaram, mano, qual é que é, entendeu? Ó, então, ó, eu te amo. Vamos falar com voz bem aguda, vai. Vamos lá, eu sou tenor, eu consigo também, entendeu? Então, ó, eu vou falar, vai. Eu vou falar assim, ó. Eu te amo. Ah, mas aí vocês pegaram a minha altura, eu queria a sua altura, do seu jeito. Tá, beleza, então vem comigo, vai. Eu te amo. Eu te amo. Ó, o sentimento, ó, quando você fala a frase agudo, você passa a sensação de uma coisa mais imaginativa. É como se você estivesse dizendo para a pessoa, entenda que eu te amo. A pessoa fica, como que é mesmo? Acho que ele me ama mesmo, acho que ela me ama mesmo, entendeu? Dá a sensação de que a pessoa fica lá imaginando. É como se quando terminasse a frase, até o olhinho virasse assim e fala, nossa, que interessante, deixa eu ver. Não pensei que ela me gostava tanto assim. Tipo assim. Aí, ó. Agora, a mesma frase. Agora nós vamos falar com voz grossa. Cadê os baixos aí, mano? Então, eu não consigo muito, porque eu sou tenor. Mas na mesma frase, ó. Eu te amo. Vai, gente! As meninas também, se quiser tentar, entendeu? Vai, então eu vou falar, vai. Eu te amo. Eu te amo. Não, vocês colocaram força. Teve gente que colocou força. O som tem altura e também tem força. Colocaram força demais. É só pra falar. Então, ó. Eu te amo. Vai. Eu te amo. Agora sim, ó. Então, ó. Qual que é o sentimento? É mais de profundo, assim, ó. É menos mental, entendeu? É menos mental. Não é à toa que as pessoas, para brincar, é ironia, é piada, mas tem um fundo de realidade. Porque as pessoas até as pessoas falam assim, ó, quando o fulano quer fazer a pessoa se sentir uma coisa menos mental, uma coisa mais física, assim, aí a pessoa fala bem grave assim, ó, eu te amo no pé do ouvido, entendeu? Eu falo, nossa, fiquei até arrepiada. A gente brinca, mas o efeito é esse. É esse o efeito, é o som, entendeu? Tem os caras testando alguma coisa aí, deixa pra depois. Hã? Isso, Cine Moreira, ó. Só mudar a voz dos pais,
Hã? Hã? Olha aí, ó. O efeito... Ah, então vamos colocar depois. Faz o teste lá. Ó, já pensou na tecnologia lá. Ó, beleza. Mas todo som também tem o quê? Força. Qual é a primeira propriedade do som, gente? Altura. A segunda? Ele colocou força. Podia colocar duração. Vamos falar da força, então. Ó. Lembrando que esse aqui é o exemplo do Carlos Daniel Fregt me ensinando musicoterapia. O argentino lá. Ele, ó, força. A mesma frase, ó. Só que agora a pessoa vai falar bem forte. Então vamos pegar no agudo. Vamos falar agudo e bem forte. Então, ó, o agudo dá pra falar, ó. Eu te amo. Eu te amo. Entendeu? Eu te amo. Fala, gente. Eu te amo. Eu te amo. Ó, o que é a sensação, ó? O sentimento é como se o sentimento fosse imposto para a pessoa. É como se a pessoa tivesse num desentendimento e falasse pro outro: eu te amo. Entendeu? Isso acontece muito. Eu te amo. Então, só que, ó, você fala a frase, mas como falou com muita força, a frase não tem esse sentimento. Porque é de imposição. Por que às vezes tem gente que se desentende, por exemplo, no amor, marido, mulher, namorado, noivo, sei lá, se desentende por quê? Porque a pessoa fala, eu falei, aí às vezes para convencer a família, fala, ó, que a mensagem que eu mandei essa mensagem aqui, eu falando, eu te amo. Aí do lado de lá a pessoa fala, rapaz, ele falou que amava. Mas lá, do outro lado, a família não sabe que ele falou assim, ó, eu te amo! E ninguém quer ouvir eu te amo assim, entendeu? Porque eu te amo, é imposto, o som, ele está impondo as coisas. Eu te amo, de maneira moderada, ó. Eu te amo. O sentimento parece ser, não é imposto, agora é proposto. Ele pede uma resposta, então a pessoa fala, moderadamente, ele fala, como que é lá mesmo? Força, ele fala, eu te amo. Entendeu? A pessoa fala, eu te amo. Se falar assim, ó, eu te amo, não é a mesma coisa. Certo? Mas, força, eu te amo. Moderadamente, eu te amo. Então fica com a sensação de que você está propondo. Entendeu? Imaginemos as 3 perguntas que Jesus faz para Pedro respondendo justamente isso. Já pensou? E lá tem um conteúdo em grego lá, que é um negócio... Ele dá a entender que a última vez que ele tem que responder, Jesus pergunta justamente agapasmi, Petros, agapasmi, e depois no final, filosmi, Petros. Aí é o momento que ele vai dar a última resposta. Como que ele não respondeu? Pode ter. O bom de perceber essas coisas da sonoridade, de pensar em música, é porque você começa a imaginar o que aconteceu no texto. Porque o texto bíblico está lá, mas ele é frio. Ele é frio, porque é só um texto. É a gente que lê, às vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente como não tem noção sobre o som, lê de qualquer maneira. Conversei um pouco disso com o Davi. Falei, vou falar isso para os irmãos lá. Que assim, ó, as entonações são fundamentais na leitura da Bíblia. Não vou nem falar do canto, gente. Do canto, porque tem muito irmão que corta a palavra no meio, respira. Jesus, né? Tipo assim, entendeu? Em vez de Jesus, vai, Jesus, quase que respira no S aí. Entendeu? É um horror, A gente vê muito. Ó, agora a modificação de compasso. Já falamos da altura, da força. Agora, ó, o compasso. Se a pessoa falar assim, ó, muito rápido, ó, eu te amo. Olha lá. O sentimento sofre a influência do nervosismo, do temor ou da amargura. Não tem como falar assim, falar muito rápido assim, ó, eu te amo, e dar a sensação positiva. Você está sempre dando uma sensação de negativa para lá. Então quer dizer, essa coisa de estar muito acelerado, o som e a aceleração normalmente se conecta com sentimentos mais negativos. Por isso que a Igreja Católica é contra aqueles solos virtuosos que a gente faz, entendeu? Aqueles solos assim, a Igreja Católica é contra. Fala, não, vocês não conhecem som, não? Vocês não conhecem som? Vocês não sabem que o som muito rápido, pode se conectar com ele? Não acredito que seja assim, mas que pode ser. Eu te amo. Ó, se você falar lento, ó, se você falar, eu te amo.
Aí, qual o sentimento que dá? O sentimento é sereno, ainda que o objeto ao qual se dirige possa parecer intangível. Por exemplo, é muito comum isso aí, às vezes você está conversando com gente assim, e a pessoa fala, depois que minha mãe morreu, às vezes eu lembro da minha mãe e eu falo para mim mesmo, eu te amo. É imaginativo, tá vendo? É imaginativo. Você está falando devagar, é imaginativo. E aí, vocês estão aí ainda? Beleza. Fundamentos para uma teologia da música. Bom, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo. Vamos ver os afinados agora. Os afinados. Então vai lá. Dó. Pega aqui, Dó. Deixa eu ver. Dó. Vem comigo, vai. Dó. Rapaz, dá pra cantar no coro já, hein? Vai. Dó. Ré. Mi. Fá. Tem gente cantando outra nota. Si, Dó. Beleza. É só pra ter a noção. Beleza? Ó. Olha só. Lê esse verso, essa estrofe. Lê essa estrofe. Vamos ler? Ó. Para que os servos possam, com vozes soltas, ressoar as maravilhas dos vossos atos, limpa a culpa do lábio manchado, ó São João. Isso daqui, ó, é um hino católico a São João. Porque eu coloquei isso aí porque a gente não fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente não fala? De onde vêm esses nomes? Quem que inventou esses nomes? Na verdade, esses nomes, os nomes das notas, vêm desse hino antigo do catolicismo, o hino a São João. O hino é esse aqui, ó. Tá na folhinha, coloquei aí para vocês, ó. Peguem aí para vocês verem, ó. Ut cant lax, não é quente não. É ut cant lax ressonare fibris. Estão aí? Ut. Vamos lá, vamos ler comigo, vai. Vamos lá. Ut. Não é ut, não. É ut. Não, ut. Quente. Quente não. Queante. É um queante falado um pouquinho mais rápido. Queante, laxis, ressonare, não, re não, re, ressonare, fibris. Sabe por que não pode ser ressonare? Isso é português. O latim, re, ele quer que... Tá vendo que tá ressoando mesmo? Vibra. Ó, ressonare fibris. Ressonare fibris. Mira gestorum. Isso. Famulituorum. Solve polluti. Labi reatum. Sancti Johannis. Em latim não tem J. Não tem J. Em hebraico não tem J. Então eles usam I. João é Johannes. Então o nome das notas musicais, ó, o ut é o Dó. Boa. Pera. Vamos pro Ré. Olha o Ré. Olha a próxima frase. Começa com o quê? Começa com Ré, não é? A próxima frase. Mi. E a próxima? Fá. E a próxima? E a próxima? E a última? A nota Si vem de São João, que é S de Sancti e Johannes. É daí que vem a nota Si. Certo? Agora a pergunta dela. Mas deu tudo certo lá? Por que o primeiro é ut? Então é que assim, ó.
Essa palavra aí, ó, essa palavra não conseguiram colocar, por exemplo, no Ocidente quase todo. Mas em vários países, a nota dó, eles não falam dó. Na França, até hoje, eles preferem, não tem nota dó. A nota dó, eles falam ut. É o nome da nota dó, é o nome. Mas, então você perguntou o ut. Então seria bom também perguntar, por que dó? Porque o hino antigo, ele tem ut. Ele tem ut, re, mi, fa, sol, lá, santi, yohan, si. Mas de onde vem o si? Aí tem duas hipóteses que a gente não sabe direito. A primeira hipótese é, porque tinha um teórico da música, que chamava Giovanni Battista Doni. Aí alguns historiadores falam que ele não gostava desse som ut, e ele colocou o nome dele. Dó, de Doni, entendeu? Dó. Então essa é uma teoria bem forte, E por que ela é forte? Porque o ut, quase todos os países que falam língua latina têm dificuldade de falar o ut. Então assim, os franceses são praticamente dos únicos que gostam e conseguem falar bem. Mas em espanhol não funciona direito, em português muito menos. Então essa tradição italiana lá que vem, se essa tradição for a mais acertada, do Giovanni Battista Doni, que colocou o nome dele, pegou então, trocaram de ut para dó e pegou no mundo inteiro. Mesmo na França eles falam dó, só que não é a preferência francesa. Muitos livros franceses ainda vêm ut. E aí, acharam interessante de onde veio os nomes das notas? Alguém sabia? Olha que interessante. Beleza. Partitura. Você consegue entender isso? Olha isso. Quem é que sabe ler música? Fala para mim, levanta a mão. Alguém sabe? Levanta a mão. Mais ou menos, só um pouquinho. Um cadinho. Então você entende que são 5 linhas, certo? São 5 linhas. Faz assim para mim. Faz assim. São 5 linhas. E não estou pedindo para vocês fazerem à toa, porque na Idade Média, para ensinar música, eles usavam a mão. Por quê? São 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, conta de baixo para cima, e no meio das 5 linhas tem 4 espaços. E até hoje a partitura é assim, ó. Vocês podem observar, a imagem está meio feinha assim, mas dá para entender. Você pode observar que tem nota que está em cima de linha, tem nota que está no espaço. Tá vendo? Está no meio assim, ó. Tem nota que está aqui no meio, tem nota que está em cima da linha. Porque a partitura é feita com nota em cima da linha e nota no espaço. Nota em cima da linha, nota no espaço. E assim as notas, conforme as notas vão do, ré, mi, fá, elas vão sendo colocadas, ou na linha ou no espaço, subindo ou descendo. Se o hino está descendo, está descendo. Certo? É só para ter uma noçãozinha. O nome do cara tá meio estranho lá, mas eu achei essa partitura aí. Tá escrito o nome do cara lá é Guido d'Arezzo. Eu coloquei na folha aí para vocês. O Guido d'Arezzo é um monge católico romano que viveu por volta do ano 1000. E foi ele que pegou esse hino a São João e pegou as notas e colocou o nome das notas musicais. Foi esse Guido d'Arezzo. O sobrenome dele ninguém sabe qual é. D'Arezzo é o que a gente hoje acha que é o sobrenome, não é o sobrenome. Arezzo é uma cidade na Itália. O nome dele era Guido, como ele era da cidade de Arezzo, ele ficou conhecido como Guido d'Arezzo. São Francisco, do quê? Por causa da cidade de Assis. Jesus, na antiguidade, onde a pessoa viveu muito tempo, levava o nome da cidade. Certo? E aí, vocês estão aí ainda? Beleza. É muita coisa. Uma noçãozinha, é só uma noçãozinha para vocês pegarem. Beleza. Alguém citou isso aqui, ó. Alguém citou isso aqui lá na outra aula, eu também falei um pouco. Mas vou continuar. Olha, gente. Olha aqui, ó, a partir daqui, como fundamentos para uma teologia da música, eu fui lá na Bíblia e recolhi algumas passagens que eu acho que são fundamentais para a teologia. Olha isso aqui, ó. Êxodo 19, versículo 16, ó. E aconteceu no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo.
que estava no arraial. O som era tão alto que o povo ficou tremendo, entendeu? E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte, Sinai, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o seu fumo subiu como fumo de um forno. E todo o monte tremia grandemente. Olha o 19, que extraordinário. Ó. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Então o sonido ia aumentando, e Deus também ia falando com Moisés, e Deus ia aumentando o volume da voz. Moisés, tá entendendo? Você, depois da nossa conversa, você lê, você vê que está acontecendo música toda hora nos textos bíblicos. Ó. Aí, ó, olha só, em Gênesis 31, 27, a harpa acompanha a dança. A harpa é quinor, lá em hebraico, quinor. Não tem o caldo quinor? Então, o quinor vem daí também. Porque muitas dessas empresas têm origem judaica. Ou conduzir o canto dos cantres, dos cantores, dos chantres, como aparece em Crônicas 15:1. Como eu vou deixar com vocês, eu não vou me preocupar em me deter muito. Acompanhada, isso aqui é o Roger Cote, que eu falei para vocês, que é o professor francês que morou no Brasil, foi professor da USP. Ó. Música e simbolismo, ressonâncias cósmicas dos instrumentos e das obras. Então, ó, a música acompanhada de outros instrumentos, ela inspira os profetas, o Roger Cote falou. Aí ele citou, primeiro livro de Samuel 10:5. E lá está escrito assim em Samuel, ó. Está falando sobre Saul. Encontrarás um rancho de profetas, precedidos do alaúde, que em hebraico é nevel, do tamboril, da flauta e da harpa, o quinor, e profetizarão. E profetizarás com eles. Ó, o Roger Cote percebeu que essa passagem da Bíblia está falando de profetas que profetizam num ambiente de som. Então quer dizer, para acontecer esse movimento profético, na cultura deles, precisa ter som. A hindu, budista, é chinês, não, os judeus também. Está na Bíblia, os judeus. Ó. Olha Samuel, primeiro livro de Samuel, 10:5. Entrando na cidade, eu coloquei o versículo como um todo, o versículo do jeito que está ali, porque ele estava comentando lá. Ó, gente, esse daqui, gente, guarda esse aqui, por favor, guarda esse versículo, guarda. Esse versículo aqui, ó, é um dos versículos favoritos da minha vida. Ó, deixa eu falar para vocês. Eu venho de família de músicos, tal. Mas o dia que eu li isso aqui, eu mudei muita coisa da minha história de música. Porque, ó, olha, eu vi esse versículo há uns 15, 20 anos atrás, que eu estava lendo novamente, e antes eu não tinha percebido. Mas naquele dia, quando eu li, gente, tá igualzinho, eu copiei e colei. Olha o que está escrito. Gente, eu fiquei tão impressionado com esse versículo aqui, que eu escrevi um trabalho para orientar ministérios de música. Eu dou curso a partir desse versículo aqui. Porque olha o que tem nesse versículo, gente, ó. Eu encontrei, não vou falar hoje, eu encontrei 10 coisas para ministros de música e teólogos nesse versículo. 10 coisas, eu escrevi um curso, ó. E Davi, vamos ler todos juntos? Vai, a gente termina, vai. Vamos lá, 1, 2, 3. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Aí eu escrevi um trabalho que se chama Aptos para o Ministério de Louvor, onde eu discuto um zilhão de coisas que acontecem em ministério de louvor das igrejas, mas muito eu comecei com esse versículo, tá tudo aí, gente, ó. Primeiro, e Davi. Opa, então o ministério de louvor não tá assim, tem um cara lá que comanda. Então fala de hierarquia, fala de comando. Porque na música e a teologia dos judeus, é impossível você pensar música sem comando. Não existe.
Porque a teologia não passa só pelo poder da música, mas passa pela necessidade de organização da música no culto. Não, e Davi. E, pô, eu não preciso falar de Davi. Davi e música, Davi é a pessoa que entende. E Davi, mas Davi é autoritário? Não, porque fala Davi, vírgula, juntamente com os capitães do exército. Então, ó, ele não escolheu qualquer um. Aí você fala, nossa, mas é muito seletivo. Então, se você entende assim, você não vai entender muito de ministério na igreja, porque na igreja, se você não conversar com capitães na área, dá problema. Nossa, mas aí é muito seletivo, isso aí é muito elitista. Os irmãos que leram muita coisa à esquerda falam, nossa, mas é muito elitista. Eu não acho que é, não. E Davi, juntamente com os capitães do exército, o exército, eu vi essa palavra exército, a primeira coisa que eu pensei, hierarquia. Tem que ter hierarquia. Então, música tem que ter hierarquia. Tem que ter hierarquia. Não, minha igreja é democrática. Ah, é? Então tá bom, então segue. Mas você é contra os... Eu não falei, alguém ouviu falar que eu sou contra a democracia? Ministério, muita coisa de ministério não se encaixa com posturas democráticas. Eu estou pensando na democracia grega. Vai lá pegar a democracia grega que você vai ver que hoje em dia fala democracia, mas tem uma conotação totalmente diferente do que tinha na Grécia. E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas têm concepções diferentes sobre democracia e música. Então, e Davi também separou. Eu li essa palavra, separou, falei, separou. Separou para o ministério, guarda aí, apareceu a palavra ministério. No final vai aparecer de novo, ministério. Separou para o ministério os filhos de Asaf. Vocês percebem que para a música ele dá nome das figuras? Por que ele está dando nome? Quando a Bíblia nomeia, é porque a Bíblia está reconhecendo histórias por aí. Está reconhecendo história. Qual é um defeito que a gente tem tido hoje? A gente pega a gente sem história e fala, democracia, vem tocar, irmão, vem tocar. E ainda fala que os descendentes dele também Exatamente. Eu acho que você estava lembrando, talvez alguém não pegou. Se eu estiver enganado, você me corrija. Mas eu acho que ela estava referenciando um verso logo depois, aí, capítulos depois, que vai falar desse cara aí, Jedutum, que fala assim, e ele foi escolhido para esforçar e guiar o canto, porque era perito nisto. Está escrito assim na Bíblia. Perito. É mais ou menos isso que você estava pensando, nessa referência? Né? E Jedutum, gente, eu coloquei de verde porque eu quero que você... Aqui, tudo é bom, mas aqui eu quero... para o quê, gente? Para o quê? Com a boca. Com palavras. Não tem palavra nenhuma aí. Não é incrível? A Bíblia está falando que eles foram chamados para profetizar. Presta atenção. Está falando que foi chamado para profetizar assim, Por exemplo, se você só tocar uma coisa, se você levar em conta aquilo que a gente falou, volume, força, acelerar as coisas, já sai do ouvido comum, já sai do mundo comum. Você já começa a entrar em outros lugares já. Já não está mais aqui. E eles tinham essa noção, porque eles foram chamados para profetizar com harpas, com alaúdes e com saltérios. Peraí, então o instrumento é profeta? Ou então o instrumento profetiza?
Às vezes a gente que é cristão não entende, pois todas as religiões antigas entendem isso e eles praticam isso. Ó, e esse foi o número, então ele está contando. Número fala de gestão, fala de administração. Então, música e administração. Ó, número dos homens aptos, eu gostei do aptos. Tanto é que no meu trabalho lá chama aptos para o ministério de louvor. Aptos para a obra do seu ministério. Então, esse aqui, gente, é um dos versículos mais extraordinários que fala de teologia e música. Eu vou terminar já. O Roger Coach, ele está falando de novo. Ó, ele está falando aí, ó. O Roger Coach está comentando, ó, sobre a música judaica, sobre a música cristã. Ele está falando que os cristãos aprenderam com os judeus muitas coisas, mas deixaram outras de lado. Ó, os cristãos não gostavam muito da música instrumental no culto, que nem eu falei para vocês. Mas os judeus gostavam. Os judeus não tinham problema com a música instrumental. Então nós temos um longo caminho para percorrer hoje em dia, porque dificilmente a gente vai tocar música instrumental no culto e os irmãos não vão criticar a gente. Quer se aparecer? Vai para a sala de concerto. Tá entendendo? Por quê? Porque não entende que a música instrumental é uma forma de adorar a Deus. Tem. O próprio Roger Coach comenta, mas é mais, porque na própria documentação do catolicismo antigo tem. Ó, eu vou falar de novo, ó. O peso do Santo Agostinho é muito grande na história da música católica e cristã evangélica. Porque, ó, vou falar de novo a frase de Agostinho, tá lá nas Confissões, ele fala mais ou menos assim: Senhor, quando eu gosto mais do som das músicas que se cantam do que das palavras, Senhor, eu confesso com dor que pequei. Mas você percebe que na verdade ele gostou? Ele gostou daquele som assim, tocar, as pessoas tocando, ele gostou, mas só como ele é um católico rigoroso, ele vai lá e fala: Senhor, me perdoa, eu gostei do som, eu só tenho que gostar da voz. E é interessante porque assim, ó, o catolicismo antigo, quando a gente estuda a história da igreja, tem lá o catolicismo, a gente chama de catolicismo antigo. O catolicismo antigo é considerado até o quarto século. Santo Agostinho está lá no quarto século. Só que Santo Agostinho, como ele está ali no final do quarto século, já é um pouco dessa coisa, já está caindo, entendeu? Então é que assim, ó, até o começo, o comecinho mesmo do cristianismo, os cristãos não têm muito problema com essa coisa da música instrumental e nem mesmo com danças. Não tem muito problema. Só que assim, tipo, século segundo, isso aí já começou. Não, dança, não, para, dança. Não. Por quê? Porque o corpo chama muita atenção no culto. Então, hoje em dia, tem uma discussão, gente, quentinha, fresquinha. Tem uma discussão que está acontecendo em várias universidades de teologia, que a questão é a seguinte, ó. Qual é o papel do corpo na igreja? Qual é o papel do corpo no culto? Porque não é o corpo que leva a gente para o culto? Então, mas em toda a teologia, desde os primeiros séculos, o corpo recebe ordem para ficar calado. Entendeu? O corpo tem que ficar quieto. Os cultos, o corpo tem que ficar quieto. Ele tem que calar. O corpo tem que calar. Então, hoje em dia, tem uma discussão sobre o corpo. Qual o papel do corpo? Então, por exemplo, por que tem muita gente que não bate palma? Não estou dizendo que nem que está certo, nem que está errado. Eu estou tentando remontar os princípios históricos dos costumes. Por quê? Porque tem digamos assim, essa intriga contra o corpo. O corpo tem que ficar quieto. Por que você não gosta de ficar batendo palma? Cala, corpo, cala, fica quieto, escuta. Então, o corpo tem que ficar calado. Então, essa de deixar o corpo ficar preso, tipo assim, você senta e fica preso. Por quê? Porque o homem sendo espírito, alma e corpo, os tricotomistas sendo espírito, alma e corpo, o corpo é o mais deixado de lado.
É o menos valorizado. O espírito, a alma, a inteligência do homem, tal. Mas o corpo não presta. Fica quieto, infeliz. Carne, fica quieto. Na verdade, seria duas perguntas, mas não dá tempo de fazer. No caso de Agostinho, a gente sempre tem, no caso, junto com o teólogo, tem a história do teólogo. Tanto do passado como presente, quanto que vai se dar dentro. Agostinho tem esse histórico de vida devassa anterior à sua conversão. Boa. Essa confissão que ele faz, no caso, talvez teria a ver com esse histórico do passado dele. É muito boa essa pergunta. É assim, ó. Se ele viveu essa devassidão, na devassidão, acho que a gente não tem como imaginar que tipo de música se tocava, por exemplo, aí entre esse terceiro e quarto século, talvez Agostinho, porque no meio das bebedeiras todas, no caso Agostinho viveu essa realidade, tem sempre a música. Tem sempre a música. E ele parece que é esse homem que precisa se adequar agora a esse momento de conversão em que o dogmatismo musical tem que seguir essa aqui. Então você tem que. Aí ele confessa. Boa pergunta. Perfeito. Que é o seguinte, ó. Essa história do Agostinho. Gente, a pergunta é tão boa que a gente tem que ficar um dia aqui, entendeu? Desculpa fazer lá pra Ó, porque assim, ó. É da mais alta importância essa pergunta, gente, ó. É assim, ó. Agostinho, ele é cristão. Pensa num cara que é cristão. Ele conhece as escrituras, ele ama Jesus e tal. Só que Agostinho, antes de se converter, ter essa vida devassa, ele era um devassa. A mãe dele orava por ele era terrível, ele era perdidão. Santa Mônica, ele era perdido, gente. Perdido. Só que Agostinho é uma mente filosófica da época dele. Ele já era antes do... Porque a gente fala do filósofo Agostinho, do teólogo Agostinho como cristão. Mas antes dele ser cristão, ele já era professor de oratória e professor de filosofia. Ele conhecia tudo da antiguidade. Ele tinha lido tudo. E daqueles pensadores da antiguidade todos lá, ele gostava mais de um. E de quem que ele gostava? Ele gostava, mas particularmente mesmo assim, ele gostava do Platão. E o Platão detesta o corpo, gente. Queria vir um dia falar para vocês de como o Platão odeia o corpo. O Platão escreveu um livro, muito possivelmente Agostinho leu. Ele escreveu um livro que se chama Fédon, a imortalidade da alma. Primeiro, vou falar bem do livro. Primeiro, quem quiser discutir questões de dicotomia e tricotomia, precisa ler o Fédon. Porque esse livro, gente, ele apresenta tanto argumento em favor da alma, que mesmo a gente que estudou teologia sistemática fala, onde eu estava? Eu estudei o que de teologia sistemática? Eu nunca vi ninguém falar isso aqui. Mas ele, por exemplo, lá ele fala assim, ó. Irmãos, o corpo, o Platão, irmãos, o corpo é um perigo. Eu recomendo cautela com ele. Eu recomendo que vocês o tragam sempre em rédeas curtas. E eu posso ilustrar, irmãos, com exemplos práticos. Quantos de vocês não foram enganados pelo corpo? Quantos de vocês não brigaram com seus amores dizendo assim em casa, você falou, não amor, você entendeu errado, não, você falou. E depois de um tempo você descobre que você ouviu errado? Então o ouvido engana. Quantos de vocês não tiveram desentendimentos entre amigos porque você olhou e julgou errado, você falou, eu vi, e depois você avalia tudo, o olho enganou? Então ele falou, os sentidos e o corpo são enganadores, vocês tomem cuidado com o corpo. Aí ele fala assim lá, o corpo, este intruso, escreveu assim lá, este intruso. Aí ele fala assim lá, quantos de vocês não saíram a cavalo um dia? Porque ele vai defender tanta alma que ele malha o corpo. Ele não gosta do corpo. Quem gosta do corpo é o Sócrates. Aí ele fala, quantos de vocês não saíram a cavalo com uma blusa enorme assim, ó? Saíram a cavalo, andaram 2 milhas e falaram, oh, que calor! Porque o corpo enganou, porque não estava tão frio. Então ele sentou para falar mal do corpo. Você imagina uma mente dessa para falar mal do corpo? Coitado do corpo. Só que essa doutrina todinha entrou para o cristianismo adentro por meio de Santo Agostinho. Entrou e chegou onde? Na Reforma Protestante. Posso só fazer
Ah, Mas em Mateus 29, o que diz? o olho direito te faz pecar, arranca-las fora. Melhor perder parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. Então, veja bem, ó. O Santo Agostinho amava isso aí. Amava, porque ele fala, ó, irmãos, o olho, se for o caso, arranca mesmo, porque o corpo não presta. Origem nem fala. Porque assim, ó, acontece que a teologia judaica e a teologia cristã sempre colocou bem claro que o corpo é perigoso. Só que no cristianismo, o corpo não é um intruso. Ó, por exemplo, ó, Paulo falou, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, o cristianismo é uma das poucas religiões que levam o corpo com noções positivas também. Mas o cristianismo também reconhece o perigo do corpo. Tanto é que ele... Só que assim, ó, a gente confunde carne com corpo. Lá, Paulo, na carta, ele vai fazer uma diferença entre carne e corpo. Que ele fala sarx, somatós, ele fala psirré, ele vai fazendo as diferenças lá, a carne, o corpo. Então, essa discussão sobre a carne e o corpo, nunca no cristianismo, o cristianismo deixou o corpo tão à vontade assim. E até hoje eu acho que convém. Só que, como a gente está narrando sobre o Platão detesta o corpo, gente. Não dá para ler o Platão e continuar gostando do corpo. Porque o corpo é importante. O apóstolo Paulo escreveu, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo. Santifique? Opa, então Deus tem um interesse nesse corpo, e esse corpo não é assim também não é todo assim não. Né? Tanto é, o Platão acreditava na transmigração da alma, ele não acreditava só na reencarnação, ele acreditava na reencarnação e na transmigração da alma. Porque para ele, como o corpo não presta, não é só o corpo do homem, é o corpo dos animais. Então, você desobedeceu a Deus? Está fazendo coisa errada? Na próxima encarnação você vai vir um cachorro. Porque a matéria é má. Aí ele falou do Orígenes, Davi está provocando, ele falou do Orígenes. Aí tem o Orígenes, tem o gnosticismo na igreja. Gente, se vocês estudarem música do gnosticismo, vocês vão entender por que as pessoas têm tanta raiva da música instrumental na igreja até hoje. O gnosticismo era uma praga na igreja primitiva, era uma praga. Colossenses é briga contra o gnosticismo. Carta de Judas é briga contra o gnosticismo. Então, esse entroncamento, a gente teria que fazer um curso mesmo, tá vendo? Que é muita coisa. Gente, mas é uma provocação para eles lerem, precisarem. Porque é importante, olha só como está tão conectado aí a questão, o pensamento teológico, tanto o docetista quanto o outro, é importantíssimo para entender essa questão. Eu vou deixar outra pergunta para o ano que vem. Então vai. Não, vou deixar Você vai fazer? Vou deixar para o ano que vem, senão vai gerar outra discussão. Mas Deus abençoe, vai em paz. Ele é católico e toca violão na missa. O padre anterior, que está agora, gostava de um som. Certo. Então na igreja tinha uma banda, músicos, e assim, ele meio que remunerava a banda. Certo. Então eram músicos profissionais e tal. Chegou esse padre de novo, saiu, tiraram, colocou esse padre de novo. Esse padre fez uma dupla. Só um violão. Então. No máximo, só um violão, detalhe. Então, eu não sei muito quais são as bases dele. Mas, por exemplo, esse padre aí, mesmo que é da nossa época, esse padre aí é um padre ligado às tradições mais gregorianas. Esse padre aí não é um padre muito ligado ao Concílio do Vaticano II, porque o Concílio do Vaticano II tem documentos fazendo uma defesa mais fervorosa da música popular, por exemplo. Entendeu? O Papa Pio XII, antes do Concílio do Vaticano, porque é muita coisa, gente, música e teologia. O Papa Pio XII escreveu uma carta que se chama Mediator Dei. Gente, se você ler aquilo lá e quiser levar para casa, você não vai aceitar mais nada na igreja. Porque ele, com aquela base dele, assim, porque o Papa Pio XII é um cara muito culto, assim, e ele cita os documentos gregorianos, da tradição do Concílio de Trento, vai citando, e ele fala coisas do tipo assim, irmãos, muitas vezes a música na nossa igreja é uma espécie de árvore podre no nosso quintal. A gente tem que ir lá e cortar essa árvore. Essa árvore está no nosso quintal, apodrecida,
não dá fruto e ocupa lugar. Ele está falando da música, ele critica mesmo, ele chega a criticar instrumentos nobres, porque a gente acha, tipo o violino. Quem que não gostaria de uma orquestra com violino na igreja? Pois ele não fala totalmente mal, mas ele reclama do violino e fala, esses instrumentos, irmão, tem que tomar cuidado, porque ele valoriza a voz. É a voz. A tradição católica é a voz. Protestante é a voz, mas protestante aceita instrumentos, música só com instrumento. Então, enfim, gente, nós vamos ficar aqui até amanhã, é muita coisa. Beleza? Gente, foi bom estar com vocês. Valeu, Deus abençoe.